bem. Boa tarde, gente. Quem está feliz aí? Nós estamos muito felizes. Senhor Carlos Nejar, o senhor é com muito respeito, com muita, compreensão da sua representatividade para a gente, tanto pela carga que você carrega consigo ao longo da história, ao longo, um orgulho do povo brasileiro, e também, por esse carinho que a gente acaba tendo. Está com a gente Kenner Terra. Quem foi abençoado pela vida do Kenner Terra faz barulho. Você não boca diferente, não. Fica à vontade, Carlos, para falar com a gente, para conversar. Kenner também depois, fica à vontade. Boa tarde, gente. Graça e paz. Eu queria, antes do Carlos Nejar falar com a gente, só sintonizar você um pouquinho no que está acontecendo aqui agora, no que você está testemunhando aqui. Nós ouvimos uma pequena biografia do Carlos Nejar, mas é possível que você não tenha dimensão do que aqui está acontecendo. O Carlos Nejar, ele já tem mais de 60 anos de produção literária. Nejar é um dos autores brasileiros mais estudados na América Latina. O Nejar, que é da Academia Brasileira de Letras, quem aqui estudou História da Literatura na escola assim? Levante a mão só para eu ver. Vocês ouviram falar de Carlos Drummond de Andrade, sim ou não? Carlos Drummond de Andrade era amigo de Nejar. Clarice Lispector, quem já ouviu falar de Clarice Lispector? A Hora da Estrela. Então, Clarice Lispector escreveu uma frase para o Nejar, dizendo assim, Nejar, nós partilhamos da mesma burrice. Sim? José Saramago disse que os textos do Nejar influenciavam-no. Nejar concorreu já 3 vezes ao Nobel de Literatura, e este ano a indicação dele já foi aprovada para ser o brasileiro que representará a nossa literatura nesse importante prêmio. Mas tem uma coisa maior a tudo isso, que ele mesmo diz. Ele diz assim, eu sou amigo de Deus. Há um mês, Davi Lago e eu, nós tivemos a oportunidade de organizar um livro em homenagem ao Nejar e lançamos na Academia Brasileira de Letras. E lá estava a Fernanda Montenegro, a grande atriz. A Fernanda Montenegro deu um abraço no Nejar e disse assim, meu amigo de 50 anos, a quem eu respeito e tanto me influencia. Todos esses títulos, todas essas coisas, e Nejar, meus irmãos, é servo de Deus, é evangélico, é pastor e pentecostal. Então assim, a obra do Nejar já foi traduzida até para o sueco. Quando alguém diz, mas os evangélicos são ignorantes, os evangélicos não estão na cultura, citem Carlos Nejar para esse pessoal. Leiam Carlos Nejar e vamos ouvir um pouco do Carlos Nejar. O que está acontecendo aqui é algo histórico, porque o Brasil, o mundo conhece Nejar, e a igreja brasileira precisa saber a preciosidade que tem em suas fileiras. Deus abençoe. Eu queria que nós aplaudíssemos mais uma vez o nosso querido irmão. Obrigado. Nejar, antes da gente começar a ouvi-lo, eu queria que a gente lesse um texto junto. Juízes capítulo 2, verso 10. Isso corresponde ao convite que a gente fez a ele para estar na primeira conferência nacional do MEFAN, na primeira conferência nacional de juventude, dentro dessa proposta de gerações, e
tentando dialogar e conversar sobre isso. Juízes capítulo 2, verso 10, fala de uma geração que tinha herdado uma terra, que já não tinha mais gigantes, que já não tinha mais perseguição sobre ela. Uma geração que não se arriscou tanto, porque os seus pais antecedentes a eles já haviam derrotado todos os inimigos de Israel. Mas algo acontece quando eles adentram essa terra e aquela geração que conquista essa terra morre. Se você pode, abra sua Bíblia nesse texto e vamos fazer a leitura dele juntos. Juízes capítulo 2, verso 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Ou seja, aquela geração que já não tinha mais gigante, aquela geração que já não tinha mais preconceitos, aquela geração que havia se tornado extremamente próspera, ela perdeu aquilo que era essencial, por falta de referências e por falta de pessoas que lhes contassem histórias. Então esse quadro, dentro do contexto da Conferência Nacional da Juventude, querido Carlos Nejá, ele corresponde a entender que contadores de história podem salvar uma geração, amém? Então nós queremos ouvir as histórias de Nejá, o coração de Nejá, tanto aquilo que perpassa pela sua carreira como um escritor, mas também a sua trajetória como um amigo de Deus. Então, mais uma vez, e a gente vai pedir isso várias vezes, porque é realmente emocionante estar aqui com o Carlos, estar aqui com os meus pastores, com tanta gente relevante para o reino de Deus. Eu queria que mais uma vez você aplaudisse ao Senhor pela presença de Carlos Nejá, e a gente queria te deixar à vontade, querido Carlos. Eu quero, de início, agradecer as palavras que se referem a um caminho e que, na verdade, eu devo mais a Deus do que a mim. Quero agradecer aqui esse convite maravilhoso da Conferência Mevan Evangélica Pentecostal, o que me honra imensamente. E a presença de pastores nesse lugar, Kenner, que é terrível, e outros, Eduardo, Luiz, Gustavo e tantos outros que eu fui conhecendo. Meus irmãos, somos irmãos na palavra, e o mundo foi feito de palavra, e o que fica é palavra. Mas eu quero dizer a vocês que todas essas referências a mim, a primeira referência que eu tenho que fazer é a Deus, porque eu devo tudo a Ele. Ele que tem que ser glorificado. É o dom que Deus me deu maior do que eu, e que eu apenas tenho que servir e trabalhar. Porque o que eu faço, o que eu fiz, Deus é que me ajudou. Em segundo lugar, é óbvio que a gente trabalha. Eu continuo criando. Porque é uma espécie, como dizia Borges, é uma espécie de felicidade. Mas a palavra revelada é mais feliz ainda. E nós ouvimos aqui Josué, a palavra de Josué na conquista da terra. Ele teve diante dele um caminho que o Senhor abriu
porque o Senhor disse sobre ele: onde estiveres, onde o que fizeres, eu estarei contigo. Mas essa mensagem também é para a nova geração. Aqui faltou o relato, faltou o contar de história, faltou a memória, porque nós somos também a memória. Somos também a memória de Deus, por que não? Porque Deus, e eu tenho dito isso, usa um burro, porque não pode usar o pobre do Nejar. E aliás, Clarice Lispector, como já disse o Kenner, numa dedicatória me escreveu o seguinte: a Nejar com admiração, tão burro quanto eu. Então, eu aceito essa burreza, porque é uma espécie de reconhecimento de que nós sempre vamos precisar do alto. Deus é definitivo. Nós somos transitórios, a glória é transitória, a palavra permanece. Falam que nós da Academia Brasileira de Letras somos imortais. Mas até me perguntaram: ô Nejar, será que no chá está a imortalidade? Eu confesso a vocês que eu nem tomo chá mais, eu tomo café. Eu sou um gaúcho. Se é pelo chá, eu não tenho mais imortalidade nenhuma. Mas eu quero dizer também a vocês que a grande imortalidade mesmo é a da palavra. A palavra é imortal. O povo também é imortal, sobretudo o povo de Deus, o povo que tem que ser cada vez mais reconhecido, porque tem o rosto. Deus nos dá um rosto, Deus nos dá um nome, Deus nos reconhece. E a maior honra que eu julgo para mim é de ser amigo dele, mesmo indigno, mas ele é meu amigo. Eu vou responder as perguntas. É tanta coisa. Olha, eu até fiz um pequeno texto, mas não. As coisas vão nascendo na nossa conversa e nós vamos inventando juntos, tá bem? Vocês estão me obrigando a inventar também. Mas dizem que um ficcionista é mentiroso, eu não acho não. Eu acho que todo relato é verdadeiro quando tem o Espírito. O que diferencia é o Espírito de Deus, que sopra onde quer. Ele está soprando nesta tarde, porque o Senhor opera. O Senhor, eu conheço esse Senhor, que é o Deus da cura e do milagre. E nós temos que invadir o território do milagre, que é o território de Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu faço questão de dizer isso, porque muitas vezes Deus não opera porque não há fé. Mas Deus honra a fé. Deus muda todas as coisas, como muda a nossa sorte.
E eu vou dizer a vocês que um dia eu estava lá em 1959, veja como passa tempo, né? Eu não sei como eu estou aqui sobrevivente. Eu estava passando aqui pela vossa cidade, Belo Horizonte, onde meu filho mora. Meu filho casou com uma mineira, Fabrício Carpinejar, eu acho que muitos de vocês o conhecem. Aliás, ele foi até uma senha para mim lá em Porto Alegre, porque um dia eu não consegui táxi. Eu saí do aeroporto e apareceu um daqueles táxis que a gente chama por telefone, o Uber. Mas eu não chamei, aí ele me disse: o senhor não me chamou. Aí eu me aproximei dele e disse: eu sou pai do Fabrício Carpinejar. Aí ele disse: eu conheço muito, eu vou lhes levar. Enfim, eu fiquei muito feliz, porque meu filho foi uma senha. Num outro restaurante, me deixaram lá na sala de espera, e as pessoas vinham e não me davam mesa. Aí eu disse: eu sou pai de Fabrício Carpinejar. Me arrumaram na hora uma mesa. Mas eu vou dizer a vocês, eu sou amigo de Deus, o que para mim é mais importante. Eu estou acostumado com todas essas filosofias, e a filosofia acha que encontra o caminho da felicidade. Mas, como dizia Camus, os homens morrem e não são felizes, porque a nossa única felicidade é a ciência de Deus. Não existe maior ciência, porque é uma ciência de uma nova vida, da vida eterna. Porque nós biologicamente nós podemos ir para a morte, mas há uma obra viva em nós que nasce para a eternidade. E nós queremos ver o nosso rei, e a terra que está longe, a nova Jerusalém, a Sião, porque nós nascemos em Sião, e nós somos de Sião, da eternidade. Por isso que nós estamos reunidos aqui. Não é por causa desse pobre do Nejar. A gente, no tempo, na idade, vai tendo um senso de ridículo. Mas está aqui um homem, sim, de fé, com experiência com Deus, e que, lógico, escreveu uma obra que é reconhecida, mas que para mim o importante é a palavra de Deus que está na minha obra, a semente que foi plantada, porque eu sou um semeador, eu sou um contador de histórias, um contador de memória. E aliás, Drummond, nosso grande poeta, ele, ao falar de outro grande, Guimarães Rosa, falou que Guimarães era um fabulista. Nós somos fabulistas do que é aparentemente impossível. Por isso é que sobrevive. Eu até dizia que o possível é mais difícil do que o impossível.
O possível está na mão do homem. O homem é a força. O impossível está na mão de Deus, que tem o poder. E o poder de Deus está nesse lugar. Nessa juventude que encontrou um mundo tão gasto, que encontra um mundo mais difícil do que o mundo que nós encontramos, que encontra um mundo doente, o homem foi destruindo a natureza e a natureza está destruindo o homem. E eu, com dor, eu lembro a minha terra, o Rio Grande, com ciclones que nunca apareceram, estão aparecendo. Porque há uma mutação. A natureza está rebelde, está revoltada. E o Deus tem falado tanto com o homem, e o homem não ouve. Então Deus faz a natureza falar. E não adianta, quando Deus quer, Ele faz. Nós sempre criamos de alguma coisa. No diálogo, nas leituras, na invenção, Deus cria do nada tudo o que existe. E eu me lembro daquele momento em que Jesus caminhava sobre as águas, os discípulos na barca, e Pedro pediu para caminhar sobre as águas. E Jesus só disse uma palavra: Pedro, vem. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Só nós não podemos começar a olhar para baixo como fez Pedro, que Pedro ia se afundar. Nós temos que navegar sobre as águas. O povo de Deus, os jovens, têm que navegar sobre as águas, porque Deus nos deu esse poder e nós temos que exercê-lo. Amém? Agora vamos ver a participação aqui terrível dos companheiros aqui, dos meus irmãos. Senão vou ficar falando, entende? E eu já conheço a minha voz, eu quero ouvir também a voz de vocês de algum momento. Deixa ele ouvir então a voz de vocês. Nejá, deixe-me fazer uma pergunta. Fácil. Nós já conversamos sobre isso uma vez, eu queria que o povo te ouvisse sobre isso. As obras do Nejá, nós estamos ouvindo alguém aqui que, quando fala de poesia, não é simplesmente essas poesias que escrevemos por aí, são poesias que mudaram a literatura. Nejá, as obras do Nejá viraram cinema, teatro. Então há uma experiência literária, há uma experiência estética que a gente fala, né? Experiência de criação. Mas ao mesmo tempo, Nejá, você é um servo de Deus, com experiências profundas com o Espírito Santo. Qual que é essa relação, querido Nejá, entre a sua experiência literária, experiência estética, com essa coisa da experiência do Espírito, a experiência estática, né? A experiência da vida do Espírito? Como que é isso? Olha, eu, quando comecei, e a gente sempre está começando, não pense não, eu agora aos 84 estou começando de novo. Estou fazendo até um novo livro, eu escrevi até no avião, porque a palavra não me deixa, eu não deixo a palavra. Mas, quando eu comecei
eu exprimi no meu primeiro livro, Célises, até foi minha invenção, Célises. Eu inventei um mito, porque eu vi na praia de Guarapari, no Rio Grande do Sul, eu fui passar em férias lá, meu pai tinha uma casa, e eu vi na praia um cão morto. Eu estava meio abatido, estava com uma dor de cotovelo, porque muitas vezes é o poder feminino. E eu era jovem. Tinha lá eu já perdi a idade, mas meus 20 anos. Bom. E eu sei que foi agora para ver aquele cão morto na praia. E de repente eu comecei a perceber que as águas começavam a inundar o cão, e de repente o cão foi levado pelo mar. Aí eu criei os primeiros mitos, os primeiros símbolos da minha criação. Pensei, o homem é um cão morto na praia do mundo. Depois eu pensei, não, eu sou esse cão. Bom, depois eu pensei, não, o sol é Deus, o mar é a eternidade. E o cão foi levado para a eternidade. Aí eu escrevi um livro. E no fim do meu livro há um verso que eu não esqueço. O homem é uma angústia de Deus. Desde então, a angústia, a sede de Deus aumentou, confesso a vocês. A vida já é pequena. Deus é imenso e é maior. E nós nem conseguimos exprimir o que é o amor de Deus. Esse amor que nos reúne nesta tarde. E que eu percebi também que o sagrado, e é um livro sobre o sagrado que Kenner e Davi Lago organizaram com vários teólogos, sobre o sagrado na minha poesia. Porque eu não quero o sagrado apologético. Eu respeito poetas que fizeram poemas religiosos que são da minha admiração, como Jorge de Lima, como o mineiro Murilo Mendes. Mas a poesia não é apologética. A poesia é profética. Nós vivemos num tempo profético, o tempo do breve. Mas para ver poesia que seja profética, precisa ser uma vida na palavra, uma vida revelada, uma vida profética. Não é poesia em geral, mesmo a poesia que trata do sagrado. Porque se Deus não está em nós, como nós vamos falar de Deus? É lógico que nós somos frágeis, mas diz o fraco, sou forte. Deus é nossa força. E vocês jovens têm uma imensa energia, mas cuidai, porque energia não basta. A vida é muito mais do que energia. A vida é fé.
A vida é conquista pela fé. E sem Deus, como diz a palavra, nada podemos fazer. Então o sagrado entrou na minha poesia pela vida. Pela vida entrou a palavra pela vida, o sopro do Espírito. Há coisas, por exemplo, que eu escrevi que eu nunca pensei, eu escrevi. Porque nós somos escritos. E, por exemplo, eu tenho um grande amigo, ele era meu amigo, o grande escritor José Saramago. Nós almoçamos juntos em Lisboa, etc. Bom, ele escreveu um livro que é Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu fui ler e fiquei indignado com meu amigo. Porque Jesus não é apenas o ser histórico, não é um ser ficcional, é o Deus vivo. E quem não tem experiência de fé, não escreva sobre o Cristo, sobre o Deus vivo. E eu resolvi escrever um livro chamado Evangelho segundo o Vento. O Evangelho segundo o Espírito Santo. Eu escrevi, resolvi, mas eu não escrevi. Eu me lembro que eu na época era presidente da academia, de repente eu estava lá quieto e me vinham os textos. E eu escrevi os textos. E eu senti que foi um livro mais soprado do que escrito por mim. E vou dizer a vocês, nós estamos num tempo do Espírito Santo. Ele não desceu apenas sobre os apóstolos, desce sobre nós nessa tarde. Porque nesta tarde, pessoas que estão enfermas, que entraram aqui com dificuldade, vão sair curadas. Porque nós conhecemos a quem nós servimos. Não sei se eu respondi, Kenneth. Tu és terrível. Na primeira vez que eu tenho experiência contigo, me colocar aqui diante desses irmãos todos, o que eu posso fazer? Existem alguns referenciais na nossa cultura cristã de grandes escritores, né? Como Tolkien, C.S. Lewis, Chesterton, conhecido como o apóstolo do senso comum, né? Você teve algum tipo de relação, algumas referências de pessoas que ocuparam esse espaço no contexto da intelectualidade do mundo e que de certa forma imprimiram a fé a partir da obra deles? Olha, meu irmão, eu conheci gente fantástica, famosa, a quem eu devo muito, pela generosidade, como Antônio Aires, o grande enciclopedista, que era genial. E um dia, eu era jovem, hoje eu sou mais ainda, olha, não, eu estou sem idade, viu? Tá? E entrei no escritório dele com um livro debaixo do braço, inédito. Entrei no escritório dele, ele viu aquele gauchão assim, ficou estranhando. Não me conhecia.
E eu peguei e desencadeei: olha, Wise, eu te admiro, tu és um grande crítico. E eu trouxe aqui um livro meu inédito, de poemas. Se tu gostares, tu me escreve um prefácio. Se tu não gostares, tu põe no lixo. E saí dali e desapareci. Só deixei no original o endereço. 1 mês e meio depois, eu era promotor em São Jerônimo, no Rio Grande. Recebo pela correspondência um catatal. Mais de 10 páginas escritas. Eu comecei a ler, é muito complicado. Eu pensei, ele está falando mal de mim, eu fiquei assustado. Depois eu fui ler bem. O nosso grande Wise era tradutor de Joyce. Joyce é um autor irlandês genial que influenciou até o nosso Guimarães Rosa. Então, ele traduziu Joyce. Então, ele escrevia como Joyce. Falava claro, mas escrevia obscuro. E eu fiquei muito grato a ele pela generosidade. Agora, houve uma academia árabe, fundaram uma academia, me puseram presidente emérito. Eu estou ficando presidente emérito, que é uma coisa impossível, é invisível. Mas é possível, mas é invisível. Mas, de qualquer maneira, muito honrado. E, de repente, quando vi a cadeira, era Antônio Wise. Fiquei emocionado. E há outros também, Drummond era meu amigo. Me escreveu sobre meus poemas com generosidade. Sobre, por exemplo, um livro meu, Ordenações, que a poesia funcionava, vejam, de Drummond, com intensidade máxima. Eu, um iniciante, Drummond, eu ouvia muitas vezes, eu vinha ao Rio, ouvia, ficou meu amigo. Então há algumas pessoas que eu lembro, mas eu fui tocado por uma pregação, uma vez, de um pastor evangélico, que pregou sobre Moisés. Nem vou citar nomes, mas eu tenho gratidão por esse lado, porque eu, naquela vez, eu não conhecia o Senhor da maneira que eu conheço, e ainda não conheço, porque a gente só vai conhecer a Deus face a face na eternidade. Mas ele pregou sobre Moisés, que assim mesmo Moisés sabia que não ia chegar à terra. Mas assim mesmo, ele cumpriu a missão dele até o fim. E Deus operou na minha vida, pela palavra. Eu, naquele dia, eu já me senti um pouco diferente. Depois eu tive outras experiências, muitas experiências. Porque, meus irmãos, eu já vi canceroso ser curado. Eu vi muito isso. Eu já vi morto ressuscitar.
Eu estou acostumado com o impossível. Eu já vi o senhor usar um pobre servo a uma pessoa que estava desempregada e o senhor usá-lo e dizer: você na semana seguinte vai ter um emprego, e o sujeito teve um emprego em Portugal. Coisas que aconteceram que, quando a gente vê, uma vez, também outra experiência, uma serva não queria que o pastor orasse. Depois ela aceitou, ele orou e disse a ela: você vai ter um filho, você vai escolher um nome, mas não é um nome que eu escolho, que eu vou escolher. Aí ela saiu lá falando mal da pessoa e dizendo: esse camarada é doido, porque eu não posso ter filhos. Mas nós estamos acostumados com a loucura de Deus, porque a sabedoria para Deus, a loucura, dizia Paulo. Coisas incríveis, mas meus amigos, meus irmãos, eu não gosto de falar isso, mas falar em público me deixa até meio atordoado. Mas o Kenner queria que eu contasse. Eu estava sozinho num apartamento em Porto Alegre, minha terra. Eu recém tinha aceito Jesus como Salvador. E de repente me veio o amor de Deus maior do que eu. Foi um incêndio na minha vida. Um amor que começou a me queimar. Quando eu vi meus irmãos, eu estava na eternidade. Eu fui arrebatado. Eu vi coisas incríveis. Presença de anjos, arcanjos, o trono de Deus que estava em todos os céus. E eu tive essa experiência sem ter, lógico, merecimento de Paulo, mas eu tive a experiência de chegar ao terceiro céu. Eu não queria voltar. Eu pedi para ficar. Porque o que eu via era algo tão espantoso. Porque a dignidade celeste é pelo tipo de luz, a hierarquia é pelo tipo de luz. Mas uma voz me disse: não, tu tens que voltar, o teu tempo não terminou. E eu, de novo, me vi no apartamento lá no quarto. Eu só consegui escrever sobre isso um ano depois. Eu me emociono quando me lembro. Porque eu sei como Deus é maravilhoso.
Depois eu tive experiência também, pastores oraram por mim. E o Senhor deu aquele texto: eu te limparei, de Ezequiel, eu te limparei das tuas impurezas e selarei sobre ti o meu Espírito Santo. Eu voltei a um apartamento num lugar em Porto Alegre onde eu parava. E eu comecei a me sentir mal, como se eu fosse morrer. Não conseguia nem me levantar. Eu ali achei que eu ia morrer. Eu ia morrer por dentro, sim, naquele momento, porque eu fui ao médico, depois veio um médico. Foi chamado com urgência. Aí o médico não achou nada. Naquele dia minha vida começou a mudar. O Espírito Santo de Deus me fez conhecer a morte, para que eu conhecesse a vida. Nós temos que ver a vida que está na revelação de Deus, da palavra. Há um poeta que eu admiro muito, chamado Rimbaud, que o Paul Claudel, outro poeta, chama ele de místico selvagem. E ele diz assim: a verdadeira terra está ausente. Nós não estamos no mundo. A nossa terra está ausente. Nossa terra é eternidade. Então as experiências são muitas. Eu me ponho a dispor aqui para responder, que fica muito mais simples do que o que eu trouxe aqui, porque o nosso Deus não é só de longe, é de perto. Tá? E o mundo está num momento muito difícil. Vocês jovens estão enfrentando um mundo que nós não enfrentamos. Mas também, na medida em que houver o encontro com Deus, vocês poderão enfrentar esse mundo e vencer, porque Deus nos fez vencedores. E nós não aceitamos com Deus derrota. Mas eu me ponho a dispor aqui. Amém? É porque a gente está ouvindo essas coisas todas. É muito comum quando nós falamos de gente no lugar que está o Nejá, literato, artista, criador, sempre à luz da ideia de que essas pessoas não têm nenhuma relação com Deus. Então nós estamos ouvindo aqui experiências de arrebatamento, de visão, de impacto com Deus, de alguém que a sua literatura serviu para modelar a literatura brasileira. Isso é muito potente. Nejá já está com quase 85 anos. Hein? Nejá, tu tens 85 anos. Vou ter agora em janeiro. Vai ter agora em janeiro. 85. Mas olha, eu vou pedir a vocês, porque nós podemos muito com oração, se lembrarem de mim, desse pobre vivente aqui, que escreveu o livro de Viventes há mais de 30 anos, com mais de 1000 personagens, aliás, que eu espero que saia uma grande nova edição, e porque o tal de Nobel é impossível, humanamente, mas é possível para Deus. E eu estou cheio de um baú de sinais.
Tem gente que nem sabe o que é o Nobel e sonhou com isso. 2 sonharam na mesma noite. Eu sonhei 2 vezes. E eu estou cheio de sinais. Nosso Deus é o Deus dos sinais. Os sinais seguirão aqueles que crerem, diz a palavra. Nós precisamos de fé para termos sinais. E meus amigos, meus irmãos, eu estou me lembrando de uma experiência de repente. Quando começou essa pandemia terrível, que na verdade é o tocar da 3ª trombeta na minha visão do Apocalipse, porque o anjo toca a trombeta e derrama absinto, de forma de estrela nas águas. As águas é o homem, absinto, veneno. Bom, e tocou no mundo inteiro, o mundo inteiro ficou com Covid. Eu estava na minha casa, lá em Flamengo. Entardecia, de repente ouvi diante de mim um anjo, um querubim. É um ser estranhíssimo, de uma beleza estonteante. E depois sumiu. Eu fui consultar a palavra e apareceu. O anjo do Senhor aparece àqueles que temem o Senhor. Bom, o Senhor confirmou. Aí depois eu sonhei na madrugada com o mesmo anjo. E ele me dizia: esta Covid vai acabar. E eu via descer uma nuvem do céu e queimava a Covid. E depois eu ouvi essa palavra: a segunda casa vai ser melhor do que a primeira. E haverá mudança nas igrejas, na igreja. Aconteceu. Eu mandei o sonho lá para o presbitério, eles não deram bola. Mas a profeta em Israel, e é curioso que eu me lembro que eu nem era servo ainda. Uma vez eu disse para um companheiro: tu serás gerente de banco. Ele foi gerente do banco. Eu tenho medo da palavra. Uma vez eu fui hostilizado. Não vou mencionar a minúcia, é muito ruim ser hostilizado. Me mandaram vigias para me vigiar. Eu sou muito perigoso, eu aviso a vocês, hein? Porque Deus é muito perigoso. E aí, os tais vigias, numa noite eu estava no culto, orei pela mulher dele, a mulher dele chorava e tal, tudo bem. Aí eu estava na minha casa em Vitória, me lembro. E eu disse para uma pessoa, ele me falou: vem cá aí esses vigias que estão vigiando o irmão. Eu disse: não se preocupe, eles não vão mais me vigiar. Não foram mais, ficaram doentes. Eu não queria a enfermidade deles.
Mas não puderam ir por doença. Os dois ficaram enfermos. Aí havia um determinado irmão que não queria que eu pregasse na igreja dele e falou mal de mim. De repente, quando eu vi, ele foi tirado da igreja. Eu não fiz nada. Porque, irmãos, Deus é nosso amigo. Foi Ele que me colocou na academia, ninguém acreditava. Eu morava em Vitória, no Espírito Santo. Começava a minha vida econômica com dificuldade, ia para a academia de ônibus. E aí, vou contar, de repente, Deus está me tocando, vou contar para vocês experiência. Eu precisava uma passagem mensal para poder ir à Academia Brasileira de Letras, porque na época a academia não pagava, hoje paga viagem e tal. Aí Deus me disse, vai lá na Rio Sul de Vitória. Bom, fui lá, falei com o gerente. O gerente olhou para mim e não me conhecia. Eu disse, olha, eu sou da Academia Brasileira de Letras. Ele olhou para mim espantado. Bom, aí eu disse para ele, olha, alguém mais poderoso do que eu me mandou. Eu estou pedindo uma passagem por mês para o Rio e de volta. Ele olhou para mim espantado e disse, está concedido. Depois eu parava no hotel de terceira categoria, por motivo econômico, no Rio. E uma noite o hotel, a televisão não funcionou, me colocaram num quarto que era quase um caixão. Eu falei com Deus, Senhor, eu não aceito isso. A tua palavra diz em Deuteronômio que tu não será posto por cauda, mas cabeça. Eu não aceito outra posição na minha vida. Bom, aí o Senhor me disse, fala com fulano de tal. Falei. Ele era amigo do dono do Hotel Glória do Rio. Hotel de luxo. Aí eu falei com ele, ele me disse, eu disse, olha, eu preciso ficar aí no Hotel Glória. Aí, mas não tenho condição de pagar o que o hotel está me exigindo. Ele pegou e me respondeu, quanto que o senhor paga no outro hotel? Tanto. O senhor paga aqui também. Aí eu tive experiência em Portugal. Eu estava numa pensão em Portugal, porque eu tinha que fazer lá um estudo e tal, etc. e tal. Bom, sobre um texto jurídico, o problema jurídico no Brasil e Portugal. Bom, aí eu de repente recebo um telefonema do gerente do Hotel Ritz, o maior hotel de Lisboa, um hotel de luxo. Aí eu fiquei espantado de o gerente me ligar. Ele me diz, olha, seus amigos poetas de Portugal me pediram para lhe telefonar. O senhor não pode ficar nessa pensão. Eu disse para ele, é o que eu posso pagar. Quanto que o senhor paga? Tanto. Ou o senhor paga isso aqui no Hotel Ritz. Eu não abro mão da sua presença no Hotel Ritz. Foi o Hotel Ritz. Aí eu ia viajar para a Europa e tal, para Espanha, para a França,
e disse para o gerente: o que é que eu faço? Tiro a minha roupa do apartamento? Era um apartamento que era uma casa. Aí ele me diz: não! Deixe as suas roupas lá no apartamento. E o senhor não vai pagar quando o senhor estiver ausente. Eu pergunto a você se isso não é do meu amigo eterno. Quando eu fiquei eleito na academia, que foi também milagroso, porque Deus deu um sonho para um irmão que eu seria eleito sem saber quem me elegia. Eu até hoje não sei bem quem me elegeu. Porque Deus colocou os anjos lá na academia e pronto, e ponto final. Aí eu tinha que fazer o que eles chamam de recepção aos acadêmicos. A pessoa que é eleita tem que oferecer uma espécie de jantar para os acadêmicos. Ora, eu parava lá no Hotel Novo Mundo, que agora fechou lá no Rio, mas era um hotel excelente, eu parava lá. Eu mudei do Glória para lá, e lá também tinha um preço razoável para mim. Aí, de repente, o irmão pega e me diz: não, Nejar, eu vou pagar toda a tua despesa, Deus me levantou. Oh. Eu glorifiquei. Aí os acadêmicos começaram a beber vinho. Ficou um preço de vinho altíssimo. Aí eu disse: eu tenho que pagar o vinho. Aí eu fui na gerência, a gente disse: não mesmo, nós vamos lhe oferecer esse vinho. Olha, eu vou dizer a vocês, se eu começo a me lembrar das coisas, eu aqui me emociono. Mas eu não sei se eu respondi. Estou falando muito. Bom, Nejar, o senhor tem quase 85 anos, escreveu mais do que muita gente da literatura brasileira, foi honrado em vários lugares, recebeu muitos prêmios, deu entrevistas nos programas mais importantes da televisão brasileira e fora. O senhor ainda tem sonho? Lógico. Eu sonho ainda, porque eu vou estar com Deus. Eu quero voltar para aquele lugar maravilhoso. Como é que eu não vou ter sonho? Deus me deu uma energia que não é para a minha idade. Porque eu tenho que fazer coisas. Eu ainda vou pregar a palavra no mundo. E vou dizer que o meu Deus é o Deus do impossível. Que eu conheço, eu sei. E eu preciso de tempo para isso. E vou chegar lá. Está próximo. Eu estava lá Agora vocês vão ficar de testemunhas, hein? É sério, hein? Eu estava numa entrega de medalha na Assembleia Legislativa de Vitória, agora, coisa de meses atrás. Recebi uma medalha do líder da denominação. Bom, que eu sempre participei e tal. Evangélico e tal, tudo bem. E
no momento antes de receber, depois de receber a medalha que ele deu a 17 pessoas onde eu estava, ele pede a palavra e diz o seguinte: me elogiou e tal, que eu sou um servo, bom, mas que eu sonho com o Nobel que eu nunca terei. Olha, eu se fosse líder da minha igreja, eu diria, vamos orar pelo pobre do Nejar, que está sonhando alto, ele tem que sonhar alto mesmo, porque a glória dele será a glória da obra de Deus. Mas não. Aí eu me levantei, pedi a palavra, falei pelos homenageados dentro de toda a cordialidade e disse uma coisa: olha, o impossível não tem concorrência. Portanto, ninguém vai concorrer comigo. E eu deixo essa Assembleia Legislativa, e agora eu deixo essa Assembleia de Jovens como testemunhas. Esse ano virá o Prêmio Nobel ao Brasil. E Deus vai ser glorificado. Não é o pobre do Nejar. Deus vai ser glorificado. Há muita oração nisso. E as orações são como nuvens. Vão preparando a chuva. Aí vem a chuva. Vai chover na nossa horta, meus irmãos. Não sei se eu respondi, mas de qualquer maneira. Esse meu irmão aqui, eu já disse que é terrível, eu sei que ele é. Irmão Nejar. Aliás, parênteses, ele me fez experimentar a maior experiência na Academia Brasileira de Letras. A experiência do povo de Deus, o povo evangélico. Ele lançou um livro pela editora Recriar de São Paulo, na academia. A academia aceitou lançar o livro. Eu fiquei espantado, dizer coisa de Deus. Bom, livro de evangélico. Aí fizeram uma espécie de culto, com a presença do Senhor e muitos irmãos que invadiram a academia. Eles nunca viram tanta gente. Foi um lançamento incrível. Pela primeira vez na história da academia da Casa de Machado. E quem estava na liderança, hein? Kenner, Davi Lago e outros irmãos. Então, eu queria contar isso para vocês. Os funcionários ficaram espantados e falavam: que lançamento, que coisa maravilhosa, porque Deus visitou aquela casa. Amém. Irmão Nejar, o que você gostaria de deixar como palavra para essa juventude agora que te ouve, para nós jovens que te ouvimos, à luz do que foi dito no início sobre mudança geracional? O que você diria para essa juventude, o que você diria para nós jovens, diante de tudo que foi dito aqui? Primeira coisa, primeiro elemento da nossa vida tem que ser a fé. A presença do Deus vivo, que Ele é o caminho, é lâmpada para os pés, luz para o caminho.
E essa lâmpada se acende com o Espírito, com óleo. Bom, a segunda coisa, a nossa geração, a nova geração deve ler. Paulo diz que nós devemos ler tudo, porque o Espírito separa o que é bom e é ruim. Nós temos que ler. O nosso povo é o povo escolhido para estar de cabeça, não de cauda, na cultura. Nós somos um povo em que nós temos que testemunhar, porque tudo que tem fôlego, diz a palavra, louve o Senhor. Fôlego. Agora, o que eu posso dizer para vocês? Que vocês vão ter que ter experiência de viver. Eu não posso viver por vocês. Eu tenho já carinho por vocês. Mas o amor também tem que ser de vocês. O amor à palavra. A direção do Espírito na vida. E também o corpo, porque no corpo Deus opera. O corpo da igreja. Quando há uma profecia, Deus cumpre na igreja. E eu quero chamar atenção a isso, o tempo é profético. Nós temos que olhar para o alto. Porque o nosso Rei Jesus vem. Os sinais são visíveis. E Ele é o Rei da Glória, pelas portas eternas. Ele é o nosso Rei. E nós também temos que sonhar assim. E acreditar tanto nos nossos sonhos, que mesmo que os outros não acreditem, nós temos que acreditar. Porque tudo começa no sonho. E Deus, na nossa vida, é ato. É o Deus vivo. É o Deus que está abençoando vocês nessa tarde. Vocês não vão sair mais os mesmos daqui. Não é porque do pobre do Nejar, não, tudo bem. Nejar escreveu tanto livro. Eu outro dia percebi que ninguém na literatura brasileira escreveu tanto livro como eu. E continuo escrevendo. Mas não estou dizendo isso para me gabar, não. É porque Deus me ajuda. Porque eu tenho que escrever. Eu estava viajando aqui no avião para cá, eu estava escrevendo poemas. Poema. Olha o poema. Eu vou ler, permite. Poema em primeira mão, e nem foi publicado ainda. Não há no tempo Tem que ter microfone, calma. Não há no tempo verdor,
em servir o que nos serve. O amor não sabe aonde dói, de tanto doer de balde. No poço em que arde a tarde. Ou é verdor que não foge, mesmo se sumir a cor, amadurece e se expõe. Não, o fruto não se esconde, ainda com teia na flor, por mais que o infinito mude, e que amor então nos dure, resista ao peso e torpor, e chova, se a nuvem encha de alma o pomar, e que o fruto não se esconda a quem o quiser achar. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que nós podemos terminar e ficar ruminando o que ouvimos aqui. Talvez você esteja nessa tarde e tenha aí tantos sonhos, e alguns sonhos pareçam impossíveis. Deus tirou um jovem do sul do Brasil, salvou a sua vida e o colocou na Academia Brasileira de Letras. Ele pode fazer coisas parecidas com todos nós. E eu apenas queria dizer uma palavra final. Há poetas aqui, há escritores aqui, há profetas aqui. Tem que acreditar para que nasça. Porque Deus faz as coisas, mas nós temos que ter vista para olhar o que Deus faz. Nós temos que acreditar. Tudo nasce da fé, até a arte, até o poema. Eu muitas vezes nem sei como vai ser o livro, eu não sei como vai ser um romance, não sei. De repente me vem, tu tens que escrever. E eu vou escrevendo e os personagens nascem. E as palavras vão me puxando. Elas são maiores do que nós. Porque Deus é palavra. Amém, meus irmãos. Amém. Muito obrigado, meu amigo Nejar. Muito obrigado. Você pode aplaudir o Senhor mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Antes do seu Carlos Nejar subir, me dá 2 minutinhos da sua atenção, por favor. Eu estava aqui conversando com ele e algumas coisas me tocaram muito. Primeira delas que ele olhou no fundo dos meus olhos, ele olhou e falou: o irmão é pastor? Eu falei: oxi, sou, porque eu sinto a presença do Espírito Santo na sua vida. E por alguns lugares que eu passo, eu encontro alguns homens e eu olho para eles e falo: você é um homem de Deus? E eles começam a se perguntar: como você sabe? Porque eu sinto a presença do Espírito Santo na sua vida. A segunda coisa, eu não sei se você percebeu o ambiente que está aqui, mas essa tarde foi uma tarde muito profética. Não sei se você sabe, Carlos Nejar, ele é gaúcho, e eu também sou gaúcho. E o Rio Grande do Sul é conhecido como o estado mais bruxo dessa nação. O estado menos evangelizado dessa nação.
ou entre os menos evangelizados. O Rio Grande do Sul é conhecido nesses dias como um estado que está passando por uma catástrofe que não acontecia há mais de 40 anos. A maior catástrofe do estado. E existe uma profecia de que, sobre a nossa nação, de que do norte sairia um celeiro, que o Brasil seria um celeiro de nações, mas que do norte sopraria um vento. Só que essa profecia começa dizendo que esse vento, ele iria brotar, ele iria começar a nascer do sul. E eu não sei você, mas eu creio no avivamento que ainda vai tocar o estado do Rio Grande do Sul. E para mim é muito profético ver um senhor de 84 anos e um jovem de 28 anos numa plataforma. E eu fui muito impelido pelo Senhor. Eu olhei nos olhos dele e falei: Seu Nejá, pastor, o senhor poderia orar por mim? O senhor poderia impor as mãos em mim? E eu compartilhei com ele, eu falei: o senhor sabia, eu estou escrevendo um livro, ele é um romance. Ele olhou para mim e falou: escreva mesmo, porque Deus vai te usar muito. E dentro disso tudo que ele falou, eu não sei se você está aqui, se você tem sonho, tem alguém aqui que tem um sonho de escrever livros, romances, roteiros para cinema, músicas, canções? Ergue a sua mão, por favor. Você que sonha em modelar a moda dos próximos anos. Sabe, Rubem Alves disse que nós nos eternizamos na vida dos outros. Principalmente que um professor, ele se eterniza na vida dos seus alunos. E hoje um grande professor, mas não só um grande professor, um grande profeta, repartiu uma porção sobre nós. E eu creio que ele está se eternizando. Aquilo que ele gerou no Senhor está se eternizando, sendo impartido sobre nós nessa tarde. Então você que deseja uma nova porção do espírito de criatividade, ergue a sua mão. Você que sabe que Deus te chamou para produzir livros, para produzir talvez estudos, para produzir canções, para produzir, sabe, teatro, peças teatrais, cinema, peças de cinema. Ergue as suas mãos. Eu quero selar esse tempo orando por nós. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora. Envia os seus anjos aqui. Traga seus anjos aqui, depositando presentes sobre nós, depositando dons, depositando mais do seu espírito de criatividade. Em nome de Jesus, sopra da sua verdade sobre nós. Como o pastor Carlos Nejá falou aqui, o Senhor é um Deus de causas impossíveis. E o impossível não existe concorrência. Por isso nós clamamos: dê para nós sonhos, projetos que aos olhos humanos são impossíveis. Mas nesse lugar nós estamos contigo, na audiência de um só homem. Nós clamamos: glorifica o nome do teu filho Jesus na nossa vida. Como eu e o Carlos conversávamos antes de começar aqui, Pai, aqui estão os próximos pastores da próxima década, dos próximos 15 anos, os próximos diretores musicais, diretores teatrais, diretores cinematográficos, os próximos romancistas, os próximos escritores de poema. E esse mesmo espírito de criatividade que tocou o Carlos Nejá, que seja derramado, impartido e afirmado aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém.